Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior em que debatemos os elementos constitutivos dos sistemas religiosos apresentados pelo François Routard. No primeiro vídeo falamos sobre as significações religiosas. Agora nesse vídeo vamos falar sobre as expressões religiosas e a ética religiosa. Fique conosco, vamos ao vídeo então. A segunda característica que Routard apresenta é o que ele chama de expressões religiosas. O que são as expressões religiosas? Ele diz que todo grupo religioso expressa sua fé de forma individual ou coletiva de alguma maneira, que ele chama de liturgia. É uma palavra que é muito mais usada no mundo cristão, né, no mundo tanto católico quanto protestante. A liturgia é a celebração, são as celebrações, são aquele ritual, né, que acontece durante as celebrações. Então todo ritual, todo rito, né, que acontece nos grupos cristãos, como a própria missa, o próprio culto, o próprio casamento, enfim, o batismo, tudo isso tem um ritual, tem uma liturgia, né? Tem um cronograma, uma regra, uma norma que vai mostrando, direcionando, dizendo como que as coisas têm que acontecer, como as coisas têm que serem realizadas, como têm que ser feitas. Então, o Routard vai dizer que a segunda característica, então, está fundamentada nisso que ele chama de expressões religiosas e que se caracteriza no mundo cristão na liturgia. Mas se a gente levar para outros grupos religiosos, embora eles não utilizem a palavra liturgia, a gente vai ver que isso também ocorre em muitas outras religiões, né? Sempre tem ali uma organização cultural, né? Quando você vai assistir a uma celebração, seja de qual for o culto, seja de qual for o grupo religioso, sempre tem um ritual, sempre tem alguma coisa que vai fazer uma introdução, que vai conduzir e depois vai encerrar, sempre dentro de uma regra, de uma norma, de passo, né, passo a passo, que vai sendo conduzido. É o que a gente chama então de liturgia. E o François Routard vai dizer então que a liturgia é um dos passos, né, uma das questões que caracteriza então os grupos religiosos ou os sistemas religiosos. Agora, o Routard faz uma observação interessante quando ele se refere à questão da liturgia no mundo protestante, no mundo cristão. Ele diz que a liturgia ela vai variar de cultura para cultura, de grupo para grupo, de sociedade para sociedade, e ele dá o exemplo, né, do protestantismo que ao surgir o movimento protestante, ele na verdade atendeu, segundo ele, né, atendeu a uma classe que estava surgindo, que ele chama de classe burguesa, que estava surgindo e que encontrou no protestantismo, na sua liturgia, uma forma de se enxergar. Quer dizer, a burguesia que está surgindo depois do movimento do feudalismo, né, ele não se encontra mais, não se percebe mais no catolicismo, porque, segundo Routard, a liturgia católica ela representava muito mais uma aristocracia agrária, inclusive com o seu ritual, vestimenta e tudo, do que na verdade representar o povo. E o protestantismo, segundo ele, se identificava com uma outra realidade que não era mais essa realidade de uma aristocracia agrária, mas de uma burguesia, né, que estava sendo formada e que viu no protestantismo e que se enxergou na liturgia
protestante uma maneira de ser que representava eles muito mais do que a liturgia católica. Então ele vai dizer que a liturgia protestante ela é de uma forma mais racional, né, do que os outros grupos. Evidentemente que aqui a gente pode questionar, né, o que é ser uma liturgia mais racional, né? Ele utilizou essa palavra e eu estou utilizando aqui, apenas reproduzindo o que ele disse. Quer dizer, a liturgia protestante, ele diz que essa classe, essa nova burguesia, essa burguesia que está surgindo, se identifica com a liturgia protestante por ser, né, uma liturgia racional. Agora, ao mesmo tempo, ele faz também uma crítica a essa liturgia protestante, quando ele afirma que depois o protestantismo se perde em sua liturgia, porque ele passa, a liturgia protestante, quer dizer, o culto protestante, a celebração protestante, passa a ser muito mais representativa dessa elite, dessa burguesia que está surgindo, e esquece exatamente da população, do povo, do movimento popular. E aí que acontece exatamente um outro movimento dentro do movimento protestante, que são as igrejas, né, os movimentos que vão trazer a população ou o popular para dentro do seu grupo, estabelecendo uma nova forma de fazer celebração, uma nova forma de cultuar, uma nova forma de participação popular, em que o povo agora se enxerga nessa celebração, nessa liturgia. O que o François Rutat está querendo nos mostrar aqui é que a celebração do culto, né, a celebração dos grupos religiosos também são influenciados, né, a celebração também é influenciada pela cultura, pelas classes, pela forma de enxergar a realidade, né? E isso é bem evidente, a gente pode observar hoje. Por exemplo, a população negra, né, muitas vezes não se acha representada nas liturgias, né? A população, muitas vezes as mulheres, por exemplo, não se acham representadas nas liturgias, nas celebrações, sejam das igrejas, quanto de outros grupos também que não são cristãos, né? Claro, uns mais, outros menos, uns conseguem inserir mais a participação das mulheres, outros menos. Outros grupos, por exemplo, LGBT, não se veem também representados nessa liturgia. Por quê? Porque a liturgia, a celebração, a ordem da celebração, ela representa os valores, ela representa a cultura, ela representa grupos sociais. E muitas vezes esses grupos que não são representados, eles saem, né, para formar outras formas de religiosidade, porque eles não se veem representados nessas celebrações, nessas liturgias. Então, o Rutat coloca essa questão de que a burguesia viu no protestantismo uma forma de liturgia que representava esse grupo, mas que depois essa liturgia, ficando muito racional e também eivada, né, de valores burgueses, já não representava também a população comum, né, o povo em geral. E por isso, então, o protestantismo explode com muitas variações, com muitos grupos, né, em que a população se sente representada e passa a participar. Basta ver aqui no Brasil o que acontece com os grupos chamados pentecostais, neopentecostais, né, em que a população em geral se encontra, se vê muito mais representada nesses grupos do que nas igrejas mais tradicionais. E era essa
comparação que o Rutar estava realizando, que o Rutar estava fazendo. Embora eu tenha dado muita ênfase nas expressões religiosas no que se refere à liturgia e celebração, mas Rutar não limita as expressões religiosas apenas à questão da celebração ou do culto, né, num templo, em um lugar fechado, em um lugar de culto. Quando ele fala sobre as expressões religiosas e ele faz essa referência à liturgia, claro, está se referindo também à celebração, ao culto, como eu já falei, mas ele está falando de toda a devoção humana, toda a devoção coletiva e individual, né? Então, aquela relação pessoal que o ser humano estabelece com a divindade, essa expressão de fé, dessa experiência pessoal que o ser humano teve com a divindade, isso Rutar também chama de ritual. Então, na verdade, o que ele classifica como expressão religiosa, litúrgica ou liturgia, nada mais é do que o que a gente também pode classificar como ritual. Então, todo ritual, seja ele coletivo, dentro de uma celebração, de um culto, ou mesmo individual, né? Quando, por exemplo, vou dar mais um exemplo do cristianismo, quando uma pessoa resolve subir uma escada de joelho porque quer pagar uma promessa, isso não deixa de ser um ritual, né? Quando uma pessoa acende uma vela na sua casa ou na rua ou em qualquer outro lugar que ele acha que é sagrado ou que ele está fazendo alguma devoção, isso também faz parte do ritual. Então, as expressões religiosas, como eu falei, embora eu tenha dado muita ênfase à questão cultica, à questão do culto, à questão da celebração, Rutar entende que as expressões religiosas, ela tem toda essa relação, como eu falei, de uma relação individual também da pessoa com a divindade. A expressão, né, pessoal da sua experiência pessoal com a divindade. Essa experiência que o fiel passou, essa experiência que o próprio fiel teve com a religiosidade. Então, a devoção pessoal é toda a prática que o fiel realiza, né, colocando para fora essa relação pessoal que ele teve nessa experiência com a divindade. Isso é o que o Rutar entende também como expressões religiosas. O terceiro elemento que Rutar apresenta como sendo constitutivo dos sistemas religiosos é a ética. E essa ética é uma forma, então, de orientar, de conduzir o comportamento do seu grupo, o comportamento das pessoas que fazem parte desse grupo. As pessoas, elas são orientadas e induzidas a cumprir, a levar em consideração o pensamento do grupo no que diz respeito às questões morais, aos valores que ele defende, tanto valores individuais como valores sociais. Então, a ética do grupo também tem uma influência que o Rutar vai chamar cultural, uma influência também inclusive de localização. Por exemplo, se é um grupo que é mais da cidade, é uma ética mais urbana. Se é um grupo agrário, a ética religiosa, ela acaba também se encontrando, acaba refletindo, né, essa questão do campo. Então, se o grupo religioso tem uma característica mais agrária, a ética também segue essas características, né? Ela se encontra, né? Ela vai ao encontro também das características urbanas ou agrárias.
Ruttar cita como exemplo um livro do Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele diz que essa classe burguesa que surgiu, que se identificou com um protestantismo burguês, né, de uma liturgia mais racional, como ele chamou, essa classe se identificou com o protestantismo porque viu no protestantismo exatamente essa forma de expressar a sua ética, que era uma ética da acumulação, né? Então, para Ruttar, o Max Weber representa bem, né, essa característica do protestantismo nesse livro, em que ele faz essa relação entre a ética protestante fundamentada nessa nova classe que surge com essa ideia de acumulação, e o protestantismo que eles enxergam como sendo uma nova expressão para expressar, né, aliás, uma nova forma, uma nova maneira de expressar a sua religiosidade. Bem, pessoal, para que este vídeo não fique muito longo, nós vamos ficando por aqui. Nos próximos vídeos daremos continuidade a esse debate. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!